Olá, turma. Espero que vocês estejam bem, tá? A gente vai seguindo aí com nossas aulas, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a colonização espanhola na América. Nas aulas anteriores, a nossa preocupação foi falar necessariamente sobre os povos nativos que habitaram a América antes do contato com os europeus. Então a gente analisou, na verdade, se preocupou em conhecer, identificar, analisar ali os povos astecas, incas, as culturas nahuatl como um todo, as culturas mesoamericanas, as culturas da América Portuguesa também. Na aula de hoje a gente segue com o nosso material tratando mais do processo de colonização. Durante as próximas aulas a gente vai analisar as outras colonizações que a gente observou aqui na América, como a portuguesa, a holandesa, os ingleses, os franceses, os espanhóis. Tudo isso a gente vai tentar abraçar nesse período. Falar sobre colonização é uma coisa que chega a ser complexa porque nós temos diversos conceitos que precisamos ter um cuidado para não estar cometendo a falha aí de chegar até ser um pouquinho anacrônico ou falar algumas ideias erradas. Por exemplo, né, seguindo aqui. Esse mapa que vocês estão vendo, ele trata da região que hoje nós conhecemos como sendo a América Espanhola. Se vocês tiverem a preocupação de pegar livros didáticos mais antigos ou até alguns materiais desatualizados, vocês vão perceber que não se fala em América Espanhola nem América Portuguesa. As pessoas vão chamar essa região de América Portuguesa de Brasil colonial, por exemplo. Aí vão pegar essa parte da América Espanhola e vão dizer o México colonial, ou vão dizer, sei lá, o Chile colonial. Mas não, esses termos, essas palavras, eles são mais atuais. Então, para a gente se situar no tempo e na argumentação, estamos falando aqui das regiões que foram colonizadas pelos espanhóis no período lá final do século XV, século XVI, no período de dominação aí, de conquista, se eu posso usar essa palavra, que eu também não considero ela muito interessante, né, de ação desses povos nessa região, tá? Então, seguindo com as nossas explicações, algumas coisas a gente tem que situar no argumento. Nas aulas anteriores, a gente percebeu que a América, como um todo, ela já era habitada por diferentes grupos, diferentes povos habitavam essa região da América. E aí a gente viu diferentes culturas convivendo dentro de um espaço, até a chegada do europeu. Né? O processo de colonização ele vai ser marcado por um número muito expressivo de mortes de nativos, além de uma imposição cultural muito intensa. Se a gente for parar para analisar o processo de colonização, a gente vai ver que os preconceitos, os etnocentrismos vão estar muito aflorados. O europeu ele sempre vai estar se vendo como sendo o padrão de sociedade a ser seguido. Tanto que eles vão começar a julgar grupos sociais que tinham uma estrutura muito bem, como posso falar para vocês, organizada de sociedade, como sendo inferiores. Porque eles julgavam, avaliavam a partir do olhar do europeu, a partir do seu ponto de vista do que era uma sociedade ideal. E hoje nós sabemos que não existe padrões. Cada povo possui suas culturas e sua maneira de viver. Isso é um argumento interessante que a gente sempre tem que estar voltando para ele, para não estar cometendo em erros e análises aqui complicadas. O livro de vocês, inclusive, ele traz algumas informações que não são muito condizentes. Eu não vou lembrar agora a página de certeza para repassar para vocês, mas, por exemplo, o livro fala muitas vezes que os espanhóis e portugueses tiveram sucesso no processo de colonização por causa das armas de fogo, do uso do cavalo e tudo mais. Só que a gente está falando de uma situação onde nós tínhamos um número de nativos muito maior do que o número de colonizadores. Nós estamos falando aí de regiões onde o acesso a cavalo era bem mais complicado, tá? É, Além de que as armas dos espanhóis, se assim eu posso falar, não eram tão efetivas no momento. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma baioneta daquela para ser carregada, você precisava armar. A baioneta não, perdão. Uma daquelas armas mesmo, que se era usada no período de conquista. Da conquista. Você tem que colocar pólvora, apertar a pólvora, colocar o chumbo, tudo mais, acender, esperar aquilo ali ter o estampido e tudo mais. Então era um processo mais demorado. Enquanto que o uso de flecha, arcabuz, lembrei. Enquanto que o arco e flecha era uma arma bem mais rápida, bem mais eficiente para o período. Então a gente percebe aqui uma problemática
nesse pensamento. Tanto que Restal, nesse livro Sete Meses da Conquista Espanhola, ele quebra isso com muita qualidade, tá? Mas, seguindo, em 92 os espanhóis vão chegar nas Antilhas com as expedições de Colombo, tá? E depois, em 1511, eles vão acabar chegando em Cuba, dizimando as populações locais e usando aquela região como interposto entre as relações com o continente. Em 21, Hernán Cortés vai dominar o Império Azteca, como a gente já conversou em outras aulas. Pizarro, em 32, o Império Inca. Aí a gente tem a descoberta em 45 das Minas de Potosí, que é o século de ouro, o século de ouro onde a coroa espanhola vai conseguir muitas riquezas explorando esse território, tá? Os argumentos utilizados para a conquista vão ser dos mais diversos. A Igreja Católica, em alguns setores da Igreja Católica, não apoiam o processo de imposição, tá? Que era posto sobre os indígenas. Então nós tínhamos a ideia de uma guerra justa, do combate aos bárbaros ali. Se diziam que estavam levando a civilização para aqueles homens, por isso que era um movimento justo, era um argumento, tá? Outro motivo que foi até discutido, a ideia de levar a fé católica para outros povos, pois só a fé poderá salvá-los. Esse é outro argumento que era muito observado do período. Porque se dizia que aqueles homens do Novo Mundo não possuíam alma, ou melhor, não tinham fé, não tinham crença, e precisavam se levar a fé para que eles fossem salvos. Então também tem essa questão do catolicismo aí envolvida, né? Bartolomé de las Casas, ele foi um padre da época, um religioso, né, que dentre as suas bandeiras estava como é que eu posso colocar para você? A não escravização dos indígenas. Eles acreditavam que os nativos deveriam ser mesmo catequizados, passar por outro processo, mas não serem colocados para formas de trabalho forçados. Além de tudo mais, da exploração como um acúmulo de riquezas e uma expansão territorial por parte da colônia, da coroa. Eu recomendo esse texto que vocês estão vendo, né? O Novo Mundo, a Guerra Justa e a Escravidão, que é essa sugestãozinha, do UOL. Recomendo que vocês deem uma olhada da Terra, perdão. E eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse link porque ele descreve muito bem essa noção de guerra justa aí no período colonial, principalmente na região espanhola. A administração colonial ela passa a ser mais intensificada porque se viu que dava para se extrair muita riqueza daquelas terras. Logo, a coroa, se eu não estiver enganado, no governo de Carlos V, tá? Para ser mais exato, vai começar a criar órgãos responsáveis por cuidar dessas terras do Novo Mundo. A gente tem no primeiro momento as chamadas casas de contratação, que elas tinham uma função de tanto de arrecadar impostos, tanto de fiscalizar a rota, ou melhor, as rotas marítimas e tudo mais dentro daquele território. Futuramente essas casas de contratação vão ser substituídas, né? Vai ter outro órgão ali das Índias Ocidentais para estar tomando conta dessa mesma ação. Então, nós tínhamos aqui um órgão administrativo que tinha uma função fortemente atrelada a essa tensão, mesmo a essa análise do que entrava e do que saía do território. Nós tínhamos os vice-reinos. Aqui a gente já tem uma estrutura administrativa mesmo, diretamente ligada ao administrativo. E uma coisa interessante é que os vice-reinos geralmente estavam ligados ali a regiões de extração mineral. Então, se tinha uma ligação muito grande com a economia, tá? Se vocês voltarem no mapa, naquele mapa inicial, vocês têm uma distribuição melhor dos vice-reinados e de outras ordens de poder que nós tínhamos ali no período, tá? Então nós temos os vice-reinos como essa uma forma de administrar o território. Nós temos as capitanias gerais, que geralmente elas estavam selecionadas estrategicamente por questões militares, em saídas de rio, em locais de manutenção de poder, enfim. Era outro órgão muito importante para a colônia, ou melhor, um setor muito importante para a colônia, as capitanias gerais. E nós temos os cabildos, que eram conselhos municipais, que geralmente tinham a função simples de estar julgando crimes e outras situações. Vale ressaltar que, geralmente, os vice-reinos e as capitanias gerais elas correspondiam diretamente às vontades da coroa. Então, era uma ligação direta. Tanto que o próprio rei escolhia quem ia ser o vice-rei e o capitão-geral desses espaços. Nesse tempo, a gente ainda tinha outros órgãos administrativos que eram as missões. As missões elas tinham uma função administrativa
importantíssima, porque elas faziam a ponte ali com os nativos, elas tinham como função essa ideia de catequese dos indígenas. A sociedade, ela possuía uma hierarquia, ou melhor, ela possuía uma divisão muito estruturada, né? Uma hierarquia que podia ser muito bem vista na época, entre os chapetones, que eram os espanhóis que vinham para a América. Geralmente essas pessoas eram mandadas ali pela coroa para exercer alguma função administrativa, como vice-rei ou capitão-geral. Eram pessoas que eram donos de terra e, por serem indicados pela coroa, tinham boas relações com a corte e com todo aquele grupo ali que fazia parte da nobreza. Abaixo dos chapetones nós tínhamos os crioulos, que eram pessoas nascidas na América, filhos de pais espanhóis. Então eram os próprios americanos, se assim por dizer, nascidos aqui mesmo na América. Essas pessoas possuíam posse, tinham fazenda, eram agricultores, possuíam extensões territoriais, só que eles não tinham essa ligação mesmo com a política. Era muito percebido ali uma certa rivalidade entre crioulos e chapetones, justamente por causa dessa ponte. Isso tudo está relacionado a aspectos de preconceito. Um nascido na terra, o outro estrangeiro, ou melhor, outro espanhol, então tinha essas problemáticas. Nós tínhamos os mestiços, né, filho de espanhóis com indígenas, outros nativos mesmo da terra, africanos, e geralmente a mestiçagem ela era vista com maus olhos, era como se fosse uma forma de sangue ruim. Alguns poucos mestiços, filhos de pais ricos, conseguiram ascender um pouquinho na vida, mas a grande maioria era bem excluído mesmo no processo. E nós tínhamos os indígenas, que formavam a grande maioria da população, e a maior parte da mão de obra mesmo no período colonial. Tá? A economia, dentro do período, ela se sustentava nas minas, principalmente com a descoberta de Potosí em 1545. Né, que vai fazer com que o ciclo, a rotatividade daquela mão de obra aumentasse muito e a economia ela desse um salto. E nós tínhamos um sistema de plantação monocultor. Nós tínhamos as grandes monoculturas. Isso é interessante porque geralmente são latifúndios, são grandes áreas territoriais onde a gente tem um cultivo de um único produto. Cacau, cana-de-açúcar, algodão, né, são particularidades do período. E nós tínhamos algumas divisões de trabalho bem próprias da época, como a encomienda, o repartimento, a mita, o guatequil, as haciendas, eram todas formas de trabalho muito particulares do período. Por exemplo, a encomienda era uma espécie de acordo que era feita ali entre a coroa e o proprietário da terra, onde ele, o proprietário, ia ficar responsável pela educação e catequese dos indígenas. Em troca, os indígenas iam trabalhar por ali de uma maneira controlada e tudo mais. Só que isso não acontecia. Geralmente os indígenas dentro de uma encomienda eram colocados para trabalhos forçados e longas cargas mesmo ali, principalmente nas plantations. Futuramente o repartimento vai existir como uma continuação da mita. O que era a mita? A mita, tanto a mita como o repartimento, estão associados a tradições mais antigas que nós percebíamos ali entre os nativos, onde você deveria ir para um trabalho obrigatório por um ano e trabalhar ali de uma maneira obrigatória por um ano. Como posso colocar? O monarca, o rei na época, né, Inca, ia escolher alguns homens para exercer esse trabalho. Os espanhóis vão se apropriar dessa cultura e vão acabar enquadrando ela com mais outra forma de trabalho compulsório. O quatequil e as haciendas, ou as fazendas, também se classificam nisso, principalmente nas plantations, como linhas de trabalho compulsório, análogos à escravidão, das pessoas passavam horas ali exercendo função. Tá? Uma atividade bem simples para vocês, páginas 76 e 89, para fazer uma leitura, é bem extenso. E depois a gente tem um pequeno exercício aí das páginas 92 e 93. Questão 4, 5, 6, 7 e 9. Não é para fazer a questão 8, tá? Para fazer a questão 9. Então é só prestar atenção em apenas as respostas e aproveitem. Muito obrigado, pessoal. Valeu!